Bem-vindos a este espaço dedicado a narrativas que carregam emoção e memória. Acompanhe essa história com atenção e, se quiser, deixe nos comentários de onde você nos acompanha. Assim descobriremos juntos quão longe essas palavras podem chegar. Era um janeiro gélido de 1945 quando o vento cortante sacudia as árvores do lado de fora da maternidade, como se a natureza própria soubesse que aquele dia marcaria um começo e um fim. Dentro do hospital, entre paredes frias e o cheiro de antisséptico, uma menina veio ao mundo, pequena, de cabelos finos quase brancos e olhos claros como o céu da primavera. Seu choro inicial parecia carregar um pressentimento, como se ela já entendesse que seu nascimento era, ao mesmo tempo, uma despedida. Na sala de espera, um homem esperava há 2 noites seguidas, os olhos cansados e as mãos trêmulas. Uma enfermeira aproximou-se com um sorriso forçado, evitando encará-lo diretamente. Parabéns, Sergei Mikhailovich. É uma menina. 3,1 kg, saudável, disse ela, mexendo nervosa na borda do gorro cirúrgico. O homem engoliu em seco antes de perguntar com uma voz que parecia vir de um lugar profundo e dolorido. E a Nádia? Um silêncio pesado encheu o ar. Lamento muito, foi tudo que a enfermeira conseguiu responder. Uma ruguinha se formou entre as sobrancelhas de Sergei naquele instante e nunca mais desapareceu. A pequena Lisa foi levada para casa embrulhada em um cobertor velho, mas cheio de carinho, o mesmo que Nádia havia estendido sobre a mesa 1 semana antes do parto, bordando com fita rosa as laterais. Será uma menina, ela repetia ao marido, passando as mãos pela barriga arredondada. Sergei apenas sorria, sem discutir. Nádia tinha um dom para pressentir as coisas. Agora, parado à porta da maternidade com um buquê de cravos vermelhos tremendo em suas mãos, ele olhava para aquele embrulho minúsculo que era tudo o que restava do futuro que haviam sonhado. Quando a enfermeira colocou a bebê em seus braços, a menina, que até então choramingava, subitamente se aquietou e fixou nele um olhar curioso, como se o reconhecesse. Lisa, murmurou ele pela primeira vez, pronunciando o nome que haviam escolhido juntos no outono passado. Elizaveta Sergeevna Krashenko. Aquela noite Sergei não conseguiu dormir. Sentado ao lado do berço improvisado, ouvia a respiração suave da filha e tentava, em vão, imaginar como seguir em frente. Sobre a cômoda, uma fotografia de Nádia sorria da poltrona de sua pequena sala, como se perguntasse em silêncio: "Você vai conseguir?" Anos depois, já com 5 anos, Lisa subia no colo do pai às noites e pedia: "Pai, me conta sobre a mamãe." Sergei afagava os cabelos claros da filha, iguais aos de Nádia, e revivia em palavras os momentos que guardava no coração. O encontro no curso técnico, os cinemas noturnos porque os ingressos eram mais baratos, a habilidade que Nádia tinha de transformar o cotidiano em algo especial. Sua mãe fazia os bolinhos mais deliciosos que já provei, dizia ele, abrindo um caderno escolar puído, onde receitas escritas com a letra caprichada de Nádia ainda resistiam ao tempo. Que tal tentarmos fazer juntos? Aos domingos, os dois se aventuravam na cozinha. Sergei empurrava um banquinho para que Lisa pudesse alcançar a bancada, e ela, com a língua de fora de tanta concentração, mexia a massa com uma colher de pau. O primeiro bolinho sempre saía queimado e ambos riam, lembrando da desculpa de Nádia. O primeiro é para o duende da casa e pronto. Seu apartamento de um cômodo em um prédio de tijolos na periferia respirava saudade. Os livros de Nádia na estante, a caixinha de bijuterias que Lisa adorava explorar, o relógio de parede herdado do pai de Sergei, antigo, com um mecanismo que marcava as horas com um tic-tac constante. Esse relógio é como o coração da casa, explicava Sergei enquanto, juntos, desmontavam o mostrador escurecido pelo tempo para limpar as engrenagens. Ouça, enquanto ele bate, o tempo continua aqui dentro. Lisa observava fascinada as rodinhas e molas que o pai limpava com cuidado, usando um chumaço de algodão umedecido em querosene. Suas mãos, ásperas do trabalho na fábrica, ganhavam uma delicadeza inesperada ao tocar aquelas peças frágeis. No portão da fábrica, o cheiro de óleo e limalha de metal era constante. Lisa apertava com força a mão do pai quando iam buscar seu salário. Na cabina de controle, tia Gália sempre lhe oferecia um doce embrulhado em papel transparente. "Cresce, Lizaveta", dizia ela com um sorriso, igualzinha à sua mãe. Para Sergei, as férias eram um luxo que não podiam se dar. Os 15.000 rublos mal davam para as despesas, e ele ainda fazia bicos à noite, consertando eletrodomésticos dos vizinhos. Nas noites de inverno, Sergei lia histórias para a filha. Lisa se encolhia debaixo das cobertas, ouvindo a voz do pai se transformar, ora em um rosnado de ogro, ora no canto de uma princesa encantada. "Pai, por que nas histórias sempre tem madrastas más?"
Perguntou ela certa vez, aos 8 anos. Serguei fechou o livro e refletiu antes de responder. Nem sempre, filha. Existem pessoas de todo tipo. O que importa não é o papel que elas têm, mas o que carregam aqui dentro, disse ele, tocando o próprio peito. Nunca falava mal das mulheres, embora algumas vezes tivesse tentado reconstruir sua vida. Mas ou as candidatas não aceitavam uma criança na equação, ou ele mesmo não conseguia se desprender do passado. Na escola, Liz era elogiada pela dedicação. Parabéns, Krashenko, dizia a professora Ana Vladimirovna, e o orgulho fazia o peito da menina inchar. Ela corria para casa para mostrar ao pai as notas vermelhas no diário. À noite, enquanto jantavam na cozinha apertada, Serguei perguntava sobre o dia dela, e Lisa imitava os colegas e os professores com uma graça que o fazia rir. Pai, a professora Marina Petrovna ganhou um neto e trouxe doces para a turma, contava ela. Todas as meninas falavam como é bom ter uma avó. Você tem uma avó, Lisosha, respondia Serguei. A Zina, minha mãe, sua avó, mora numa aldeia na região de Tver. É longe, por isso não se vêem. Quem sabe no verão a gente vai. Mas a viagem nunca aconteceu. A avó Zina adoeceu com uma pneumonia e não resistiu. No dia em que Lisa completou 10 anos, um janeiro tão frio quanto aquele de seu nascimento, Serguei a levou ao cemitério. Caminharam longo tempo entre lápides cobertas de neve até pararem diante de uma placa simples de granito cinza, Nadeza Vladimirovna Krashenko, de 1920 a 1945. Serguei removeu a neve com as mãos, depositando os cravos. Mamãe, sussurrou Lisa, encostando os dedos no mármore gelado. À noite, pai e filha folhearam um álbum de fotografias com capa desgastada. Nas páginas, Nádia aparecia rindo no baile de formatura, abraçada às amigas, ou de vestido branco ao lado de um Serguei jovem. Você tem o sorriso dela, disse ele, passando o dedo pela imagem. Os olhos também. E a teimosia. Sua mãe não desistia de nada. Lisa encostou a cabeça no ombro do pai, inspirando o cheiro de óleo que impregnava sua camisa. Pai, hoje você vai ficar em casa? Perguntou ela certa tarde, brincando com a barra do uniforme escolar. Tenho uma reunião às 6 e não vou conseguir voltar a tempo. Desculpe, Lisosha, respondeu Serguei com um sorriso culpado. O Chukovsky tirou férias e me colocaram no lugar dele. Os dias em que ficava sozinha foram se multiplicando, virando semanas, meses. Lisa aprendeu a preparar jantares simples, lavar suas roupas, passar o uniforme. Sabia que o pai trabalhava dobrado para sustentar a ambos, enquanto a vida ficava cada vez mais cara. Na primavera de 2006, Serguei adoeceu com uma forte infecção no ouvido. Desta vez, não conseguiu ignorar a dor. A febre subiu, e ele foi obrigado a procurar a clínica. Na fila do otorrinolaringologista, uma mulher de olhos gentis e cabelos castanhos bem cuidados lia um livro velho de Dumas. De vez em quando, ela olhava para Serguei pálido e tremendo. Você está mal? Perguntou quando ele começou a oscilar. Vem, vou te ajudar a passar na frente. Seu nome era Tamara. Trabalhava em uma loja de móveis no centro e tinha um filho adolescente, Denis, fanático por futebol e videogames. Um mês depois, Tamara apareceu pela primeira vez em sua casa, trazendo uma torta de repolho caseira. Lisa observava desconfiada, escondida no corredor, enquanto a estranha mulher arrumava os pratos na cozinha deles com uma confiança que parecia natural. Então você é a Lisaveta, disse Tamara, virando-se para ela. Que beleza de menina! Esse cabelo é maravilhoso. Da próxima vez, trago um prendedor para você. Lá na loja tem uns lindos, cheios de detalhes. Lisa assentiu, sem saber como reagir. De Tamara exalava um perfume desconhecido, não doce como o das coleguinhas, mas amadeirado sofisticado de mulher grown-up. O primeiro prendedor foi azul com borboletas nacaradas. Depois vieram outros, um com uma flor delicada, uma tiara de miçangas, e até ajuda para escolher o vestido do concerto da escola. As meninas precisam aprender a ser bonitas, dizia Tamara, e Lisa, que nunca ouvirá conselhos assim da própria mãe, absorvia cada palavra como uma esponja. Passaram a sair os três juntos aos fins de semana, cinema, sorveteria, passeios no parque. Nos filmes românticos que Tamara adorava, Lisa se entediava, mas ficava quieta, sentindo como as mãos do pai e de Tamara se roçavam, quase sem querer, no braço da poltrona entre eles. À noite, quando Serguei levava Tamara para casa, a menina tirava foto da mãe do criado mudo e, em voz baixa, contava-lhe o dia, a redação difícil da escola, o novo penteado que Tamara lhe ensinou, a torta de repolho que provou. Ela é boa, mamãe, de verdade? Perguntava, olhando para o sorriso congelado de nada na fotografia. O papai está mais feliz, até ri mais agora. Você não se importa, né?
Naquelas noites, um sonho se repetia. Uma mulher com o rosto da mãe acariciava seus cabelos e sussurrava algo incompreensível, como o farfalhar das folhas ao vento. Em abril, pela primeira vez em 10 anos, Serguei não voltou para casa numa noite. Ligou para a vizinha, tia Clava, avisando que se atrasaria, e desligou. Lisa ficou horas espiando pela janela a escuridão do pátio, até adormecer encostada no peitoril. No dia seguinte, ele chegou com um buquê enorme de mimosas e uma caixa de pti de moloco, os doces favoritos de Nada. Lisonca disse, corando e gaguejando, queria conversar com você, de igual para igual. Ela fez que sim, solene, enquanto o coração batia descompassado. O que você acha, se a Tamara vier morar conosco? Você não se importaria, né? A menina olhou longo tempo nos olhos do pai, buscando ali uma resposta para a pergunta que não ousava fazer. Depois, desviou o olhar para a foto de Nada no criado mudo. Ela é boa? Perguntou finalmente. É boa, respondeu Serguei firme. Então não me importo. E num sussurro, papai, eu posso chamá-la de mamãe? Ele a abraçou com força, enterrando o rosto em seus cabelos claros. Isso vocês dois decidem, Lisoca. Quando o coração mandar. A primeira noite de verão foi quente. Sentados num banco do parque, Lisa no meio, Tamara e Serguei aos lados, comiam sorvete enquanto os adultos falavam da cerimônia marcada para agosto. E o Denis vai ser meu irmão? Perguntou Lisa, lambendo os dedos melados. De verdade? Ou só meio irmão? Tamara riu. Sodnin, mas é quase a mesma coisa. Ele é um bom garoto, você vai gostar. Lisa imaginou um irmão mais velho que a defendesse dos valentões, ajudasse com a matemática e ensinasse a andar de bicicleta. E uma mãe que pentearia seus cabelos à noite e contaria segredos de mulher. Uma família de verdade, como as outras. No dedo anular de Tamara brilhava um anelzinho fino, comprado por Serguei numa loja de usados com o salário inteiro. O sol se punha, tingindo o céu de rosa, e algo dentro de Lisa, um gelo antigo, cauteloso, começava a derreter, dando lugar a uma esperança tímida. No dia do casamento, em agosto, o sol batia forte nas janelas dos Zags. Tamara usava um tailleur creme com uma flor de jasmim na lapela, nada de vestido fofinho, tudo sóbrio e elegante. Serguei estreava um gravata nova, a primeira da vida, comprada especialmente para a ocasião. Lisa, desconfortável nos sapatinhos duros, segurava um ramalhete de cravos, as mesmas flores que o pai levava ao túmulo de Nada. Parabéns à nova família, anunciou a funcionária de terno severo, e os poucos convidados bateram palmas. Ao lado de Lisa, Denis, alto, desengonçado, com a camisa abotoada até o pescoço, piscou para ela. E aí, irmãzinha? Agora somos parentes de verdade. Ela sorriu, sentindo um frio na barriga. Um irmão de verdade, mesmo que por parte. Alguém para protegê-la, como fazia com a Olya Smirnova da turma ao lado. A recepção foi no Café Lane, salada Olivier e Solianka e brindes com vodka que fizeram Lisa rir sem parar enquanto Denis fingia passar mal. À noite a família recém-formada voltou para o apartamento de Serguei, apertado mas perto da fábrica. Dá para ajeitar, disse Tamara, olhando ao redor. Depois a gente troca por um de 2 quartos. Por enquanto, põe uma cortina para os meninos terem um cantinho. Lisa observava fascinada como aquela vida estranha se instalava em seu espaço. As toalhas floridas de Tamara, a TV grande, um Samsung com controle remoto. As miniaturas de carro do Denis e os posteres de jogadores de futebol. Ajuda a arrumar as coisas, sentindo-se pela primeira vez dona daquele lugar. Onde coloco isto? Perguntou Tamara, segurando a foto de Nada. Deixa onde está, respondeu Serguei, ocupado com uma caixa de ferramentas. Ela sentiu e pousou a moldura temporariamente na janela. Os primeiros meses foram um borrão de descobertas agradáveis. Denis tinha um videogame e às vezes deixava Lisa jogar, ensinando os comandos. Na escola, o irmão adotivo interceptou uns garotos mais velhos que puxavam suas tranças e, com poucas palavras, deixou claro que ela agora estava sob sua proteção. Ficar atrás daquele gigante era estranho e delicioso. Na kitnet, improvisaram 2 quartinhos separados por uma estante de livros e uma cortina. À noite, quando os adultos dormiam, trocavam sussurros através da divisão. Sua mãe é brava? Perguntou Lisa uma vez. Normal, respondeu Denis. Só gosta de tudo no lugar. E o seu pai? Quase não bebe, né? Quase nada, corrigiu ela, orgulhosa. Por enquanto resmungou ele sério. Se um dia mudar, me avisa. Meu pai verdadeiro, o Misha, era daqueles que desapareciam por dias. Já vi cada coisa. E assim foi. Denis protegia, Lisa admirava.
E Tamara revelou-se uma mestra em tudo, assava tortas tão boas quanto as de nada, transformava vestidos velhos em roupas da moda e fazia jantar para 4 com 300 rublos. Praticidade é a maior virtude de uma mulher, dizia, e Lisa anotava mentalmente. Até que certo dia, enquanto ajudava a limpar, a menina notou. A foto da mãe havia sumido da janela. Tamara Ivanovna, cadê a foto da mamãe? Perguntou, paralisada pelo medo. Ah, Lizoca, guardei no armário para não juntar poeira, respondeu ela, sem tirar os olhos da passagem a ferro. E para que revirar feridas? Agora é hora de olharmos para frente. Nova vida, novos começos. Naquela noite, Lisa chorou em silêncio, o rosto afundado no travesseiro. De manhã, levantou-se antes de todos e, enquanto a casa dormia, procurou a foto no armário. Encontrou-a escondida atrás de um monte de roupa de cama, virada para baixo. Limou o vidro com a manga da camisa, beijou o rosto sorridente de nada e escondeu a moldura na mochila. Agora a foto ficava na cabeceira de sua cama, e todas as noites, antes de dormir, Lisa aguardava na gaveta. A vida, aos poucos, ia se acomodando. A vida foi tomando um novo rumo. Denis cresceu mais meia cabeça, começou a fazer a barba e a sumir com os amigos. Agora, em vez de defendê-la, ele a ignorava com um gesto de mão ou nem sequer percebia sua presença, absorvido por suas próprias preocupações adolescentes. Tamara trabalhava até tarde na loja de móveis, pegando turnos extras para fechar as contas no fim do mês. Sergei frequentemente se atrasava na fábrica. Lisa, cada vez mais sozinha em casa, assumia as tarefas domésticas sem reclamar. Que moça prendada! Elogiou Tamara certa vez ao chegar e encontrar a louça lavada e o fogão reluzente. Uma verdadeira dona de casa crescendo aqui. Aquelas palavras aqueceram algo dentro de Lisa, e ela passou a se esforçar ainda mais. Engomava as camisas do pai, preparava jantares simples, garantia que não houvesse um grão de poeira sequer. Tamara aprovava com um aceno de cabeça. Isso vai servir para a vida. Um dia, Lisa encontrou o caderno de receitas da mãe, decidido a surpreender a família com os panquecas de domingo como era tradição. O que é isso que você achou? Tamara pegou o caderno gasto, folheando-o com desdém. Não, Lisa, isso não dá. A farinha está cara, e aqui pede ovos demais. Eu te dou uma receita minha, mais econômica. Guardou o caderno na prateleira mais alta do armário, e Lisa nunca mais o viu. As panquecas de domingo passaram a ser feitas com água e um pouco de bicarbonato. Não derretiam na boca como antes, ficavam duras e esfriavam rápido. Mas Sergei comia e elogiava, e Lisa calava. Que tal trocarmos o relógio? Sugeriu Tamara certa noite durante o jantar. Esse velho está sempre atrasando, e o tic-tac incomoda. Podíamos comprar um digital, moderno. Sergei congelou com o garfo no ar. São as horas do meu pai, Tamara, disse baixo. Meu avô ainda as consertava. Sentimentalismo, Sergei, suspirou ela. Isso não vai encher nosso bolso. Como quiser, respondeu ele secamente. O relógio permaneceu na parede, mas Sergei parou de limpá-lo com Lisa. Não havia tempo. Pouco a pouco a casa foi ganhando coisas práticas, papel de parede lavável no lugar dos antigos, janelas de vidro duplo substituindo as molduras de madeira, um sofá-cama no lugar da velha cama de casal. Agora cabe mais gente, justificou Tamara. E dá para receber visitas. Da vida de antes, quase nada restou. Mãe, me dá dinheiro para a festa da escola. Denis balançava de um pé para o outro no corredor. Que festa? Tamara franziu a testa. A da escola. Todo mundo vai. São só 200 rublos. Tamara balançou a cabeça. 200 rublos não caem do céu. Mas depois de um instante cedeu. Tá bom, pegue. Lisa observava a cena da cozinha, enxugando os pratos. Aos 13 anos, já entendia muitas coisas. Por exemplo, que para Denis sempre aparecia dinheiro. Para o futebol, para os tênis novos, para a festa. Mas quando ela precisou de tintas para as aulas de arte, teve que se virar com as velhas ressecadas. Menino precisa, justificava Tamara. Ele é que vai ter que se virar na vida. Lisa assentia, ajudando a remendar um vestido antigo para que não parecesse tão fora de moda. O pai já não perguntava tanto sobre a escola. Chegava mais cansado, às vezes até adormecia sobre o prato durante o jantar. Não falava mais da mãe, não tirava os álbuns de fotos. Só em raros momentos, quando ficavam a sós, ele olhava para ela e dizia de repente: Você está cada vez mais parecida com a Nada, especialmente quando sorri. Lisa então sorria mais, para que ele não esquecesse. Aos 15, ela era uma jovem esguia, de olhar sério e hábito de pensar nos outros antes de si mesma. Tirava boas notas, ajudava em casa e nunca pedia nada que pudesse apertar o orçamento.
Denis entrou no técnico e passava mais tempo na rua do que em casa. Tamara suspirava, mas relevava. É a idade. Ele precisa de sua própria estrada. Até que certa tarde, Lisa notou algo. O jeito como Serguei olhava para Tamara já não era o mesmo. Não havia mais aquele brilho nos olhos, aquele calor. Agora era só cansaço e rotina. E Tamara também mudou. Falava mais por ordens do que por pedidos, criticava mais do que elogiava. Às vezes, ela e Serguei discutiam na cozinha, achando que os filhos não ouviam. Você não tem firmeza, Serguei, sibilava Tamara. Estou cansada de decidir tudo sozinha. Lisa se cobria com o cobertor até a cabeça, mas as palavras atravessavam o tecido. No dia 15 de janeiro de 2012, o termo estava gelado e a neve cobria as ruas. Lisa acordou com uma sensação de expectativa. Era seu aniversário de 16 anos. Vestiu o vestido favorito de florzinhas miúdas, trançou cuidadosamente o cabelo e foi tomar café. A mesa estava vazia. Só uma bilhete de Tamara. Tomem café sozinhos. Me chamaram com urgência na loja. Serguei já havia saído para o trabalho, e Denis ainda dormia. Lisa suspirou, mas não se abateu. Talvez estejam preparando uma surpresa para a noite, pensou. Na escola, algumas colegas a parabenizaram as que dividiam a carteira com ela. Os professores nem sabiam, afinal Lisa nunca chamava atenção. O dia arrastou-se como borracha. À noite ela voltou correndo para casa, imaginando uma mesa posta, talvez até um presente, nada extravagante, mas algo que ficasse na memória. O apartamento estava em silêncio. Tamara cozinhava na cozinha, macarrão com almôndegas como sempre. E o papai? Perguntou Lisa, tentando disfarçar a ansiedade. Atrasou na fábrica, alguma entrega urgente, respondeu Tamara sem se virar. Vá lavar as mãos e ajude a pôr a mesa. O jantar transcorreu como qualquer outro. Denis engolia a comida rápido, impaciente para sair. Tamara falava de uma cliente difícil no salão. Ninguém mencionou o aniversário. O papai chega que horas? Lisa insistiu, enquanto recolhia os pratos. Late, Lisa. Vá dormir, não espere. No seu canto atrás do armário, ela tirou a foto da mãe da gaveta. Mamãe sussurrou, fitando aqueles olhos familiares. Hoje fiz 16 anos. Você teria me parabenizado, não é? Não chorou. Há muitas lágrimas haviam secado. Ficou deitada, olhando para o teto, compreendendo algo fundamental sobre seu lugar naquela família. Serguei chegou depois da meia-noite com o cheiro de gelo e limalha de metal. Abriu devagar a porta do quarto que dividia com os filhos, olhou para a filha que fingia dormir e fechou em silêncio. Na manhã seguinte, enquanto Tamara já tinha saído e Denis ainda dormia, Serguei bateu de repente na testa. Meu Deus, Lisocha! Ontem foi seu aniversário, e eu, com essa entrega maluca. Desculpe, velha guarda, me embananhei todo. Meteu a mão no bolso e tirou uma caixinha pequena. Comprei faz 2 semanas, mas ontem. Dentro, um par de brincos, estrelinhas prateadas, simples. Lisa sorriu. De verdade, sem ressentimento. Obrigada, papai. São lindos. A Tamara. Serguei começou, mas se interrompeu. Ela também esqueceu. Lisa deu de ombros. Todo mundo está ocupado, papai. Eu entendo. Aquele dia foi decisivo. Ela compreendeu de vez. Era necessária, mas não essencial. Amada, mas invisível. Levada em conta, mas como uma ajudante, não como filha. Estranhamente, essa percepção não doeu, apenas esclareceu. Colocou as estrelinhas nas orelhas, olhou-se no espelho e sorriu. Agora sabia, se quisesse uma vida diferente, teria que construí-la sozinha. Aos 18, Liz era uma jovem focada e determinada. Terminava o ensino médio com medalha de ouro, ajudava em casa e já tinha planos definidos. Colégio de medicina? Espantou-se Serguei, folheando o panfleto que ela lhe mostrou. Por que não uma universidade? É mais prático, papai, respondeu Lisa, e em sua voz ecoavam as entonações de Tamara. Em 3 anos, já terei profissão e salário. Se quiser, faço a faculdade depois. Tamara, ouvindo a conversa, aprovou com a cabeça. Pensando certo, Lisa. Não dá para perder tempo. À noite, enquanto se preparava. Ao se preparar para dormir, Lisa tirou da gaveta, como de costume, a fotografia da mãe. Já não falava com ela como antes, apenas observava o rosto conhecido, buscando traços herdados que lhe dessem força para seguir em frente. Você se orgulharia de mim, mamãe sussurrou, guardando a imagem de volta. E eu vou dar conta, prometo. O diploma com medalha de ouro repousava na velha pasta de couro do pai, ao lado de um maço fino de notas. 3.000 rublos para os primeiros dias. Fechou o zíper e olhou ao redor. A cama arrumada, os livros empilhados com cuidado. Ninka, a vizinha do prédio ao lado que entraria para o 10º ano, os levaria.
Tudo o que precisava cabia em uma mala e uma mochila. Lisa sempre soubera viver com pouco. Pelo menos acompanhe a filha até a estação, disse Tamara, batendo a colher na panela enquanto preparava o café da manhã. Sergei suspirou, esfregando a ponte do nariz. Não posso, Tamara. O comi não me libera. Temos um prazo apertado. Lisa tocou o ombro do pai. Tudo bem, papai. Vou de marchuta. São só 2 horas de viagem. Os 120 quilômetros até o centro regional pareciam uma distância abissal. Ela só estivera lá 2 vezes com a escola em excursões, uma ou outra vez, com o pai para comprar o uniforme. Na última hora, Sergei enfiou discretamente mais 1000 rublos no bolso de sua jaqueta. Compra algo para você nos primeiros dias. Dinheiro jogado fora, resmungou Tamara. Lá tem roupa de cama do hospital. Pra que gastar? Já na porta, Denis se aproximou desajeitado. Vamos, Otrichnitsa, não some não. Abraçou a meia-irmã com um gesto brusco, e Lisa sentiu o cheiro de cigarro e colônia barata, um aroma adulto de homem feito. Denis havia crescido, quase 2 metros, a barba por fazer, sonhos de abrir sua própria oficina mecânica. O sol estava pino quando a marchuta a deixou na praça movimentada em frente à estação. Ao redor, a vida fervilhava, estranha e intensa. Carregadores com carrinhos, taxistas gritando ofertas, vendedores de pirojki quentes. Moça, precisa de táxi. Pirojki fresquinhos. Levo até a estação. As vozes se misturavam em um zumbido que lhe deixava a cabeça leve. Apertou com mais força a alça da mala, conferiu no bolso o papel com o endereço do alojamento estudantil e seguiu para o ponto de ônibus. O colégio de medicina a recebeu com paredes caiadas, cheiro de água sanitária e uma fila de calouros tão perdidos quanto ela. Na mesa de matrícula, uma mulher de jaleco branco e olhar cansado, mas gentil, examinou seus documentos. Krashenko com medalha murmurou folheando o atestado. Parabéns, menina. Precisamos de alunos como você. Ainda naquele dia, Lisa recebeu a ordem de ocupação do alojamento e a carteirinha de estudante. O quarto para 4 era pequeno, mas aconchegante. 4 camas com redes de mola, 4 criados mudos, uma mesa junto à janela, um armário para roupas. Oi, eu sou Marina, uma garota alta de cabelo curto, estendeu a mão. Você é do primeiro ano? Eu também. Essas são Kátia e Yulia. Kátia, baixinha, sardenta e de cabelos ruivos como fogo, sorriu da cama. Yulia, de trança loira espessa e expressão séria, assentiu sem tirar os olhos do livro. Naquela noite, sentada no parapeito da janela, Lisa observava a cidade desconhecida, piscando com luzes distantes. Pela primeira vez em anos, não precisava se justificar nem ser invisível. Podia simplesmente ser. Queridos ouvintes, em breve retomamos a história. Antes, porém, agradeço pelos comentários carinhosos e pelo tempo que dedicam a acompanhar estas narrativas. Cada mensagem me inspira a continuar. Se quiserem apoiar, curtam e se inscrevam. A história segue. Ei, calouras, Yulia finalmente levantou os olhos do livro. Amanhã a primeira aula é às 8. Não durmam demais. Coloquei água para o chá, querem? Os estudos fluíam com naturalidade. Anatomia, farmacologia, técnicas de manipulação, tudo era absorvido como uma esponja. À noite, ela e Marina decoravam nomes em latim, faziam colinhas com dosagens de remédios, treinavam uma na outra os curativos em forma de tartaruga e de espiga. A bolsa de 1.890 rublos mal dava para o essencial. Lisa economizava em tudo, levava sanduíches de casa em vez de comer na cantina, comprava roupas em liquidação. Escuta, disse Marina certo dia. Minha tia é enfermeira-chefe no hospital municipal. Ela falou que precisam de auxiliares de limpeza, 800 rublos por plantão. Se pegar dias alternados, dá para ajudar. Assim, Lisa começou a trabalhar no setor de traumatologia. Era um serviço pesado, lavar pisos, trocar lençóis, ajudar pacientes acamados a se moverem de maca, limpar leitos. Suas mãos rachavam com a água sanitária, as costas doíam de carregar pesos. Mas aquele dinheiro significava independência. Agora podia comprar sapatos novos ou livros sem pedir a Tamara. Olha só que autossuficiente, comentou a madrasta com um tom que pela primeira vez soava quase como respeito, quando Lisa disse que não precisava mais das transferências mensais. Vai longe, menina. Aos fins de semana, às vezes voltava para casa. Eram apenas 2 horas de marchuta. Levava pequenos presentes, doces simples, frutas da estação. Tamara recebia com sopa de borscht e batata com carne enlatada, perguntando sobre as aulas. O pai ficava em silêncio no balcão, fumando, a tosse cada vez mais frequente, os anos na fábrica inalando pó de metal cobravam seu preço.
Você é igual à sua mãe, Lizoc, disse ele certa vez, acompanhando-a até o ponto. Nós nos orgulhamos de você. Bom que já está de pé sozinha. Lisa entendeu o que ele queria dizer. Bom não ter mais que se preocupar com você. No final do primeiro ano, percebeu que não sentia mais saudade de voltar. O alojamento com seu barulho, as conversas até tarde, as confidências, havia se tornado seu verdadeiro lar. E Marina, Kátia e Yulia, sua família, ainda que temporária. Janeiro de 2017 trouxe nevascas e o diploma vermelho de técnica de enfermagem. Lisa havia acabado de completar 21 anos, e na mão seguria o certificado de uma vida nova. Atrás ficavam noites em claro sobre os livros, a primeira injeção aplicada sozinha, lágrimas por causa de professores rígidos e risadas no quarto compartilhado. Parabéns, Krashenko, a chefe do departamento apertou sua mão. Ouvi dizer que lhe ofereceram uma vaga em uma clínica particular. Era verdade. A MedProfi, uma clínica nova no centro da cidade, com equipamentos modernos e instalações impecáveis, estava contratando. O salário de enfermeira, 22 mil rublos com contrato formal e benefícios. Você tem ótimas recomendações, Elisaveta, a enfermeira-chefe analisava seu currículo. Experiência como auxiliar em traumatologia. Isso é valioso. Muitos torcem o nariz para trabalho pesado. Posso começar quando quiserem, sorriu Lisa. Até amanhã. Alugar um apartamento sozinha era caro. Um cômodo em bairro afastado custava 12 mil rublos, sem contar as contas. Marina, sua amiga de anos de faculdade, propôs dividir as despesas. O espaço era minúsculo, 28 metros quadrados, banheiro e cozinha integrados, uma mesa que mal cabia, mas era delas. Sem toque de recolher, sem inspeções, sem barulho alheio do outro lado da parede. Liberdade. Marina girava pela sala com uma taça de espumante barato na primeira noite. Somos mulheres adultas independentes. Lisa ria, arrumando suas poucas coisas no armário. E no peito uma calorosa certeza, havia conseguido. Resistido. Vencido. Roman entrou em sua vida em outubro, durante a festa de inauguração de uma nova ala da clínica. Alto, de cabelos escuros penteados para trás e uma barba por fazer proposital, movia-se com a confiança de quem? Sabões. A casa, antes um ninho aconchegante, agora parecia um campo de batalha. Fraldas espalhadas pelo sofá, mamadeiras na pia, roupinhas minúsculas penduradas em cada cadeira. Roman aparecia à noite cansado, com olheiras fundas e um sorriso forçado. Como foi o dia, minhas meninas? Perguntava, enquanto desabotoava a camisa social ainda no corredor. Mas seus olhos já estavam no celular, nas mensagens que não paravam de chegar. É o projeto novo, explicava quando Lisa questionava. Se eu não correr atrás agora, quando vou fazer isso? A Sofia precisa de um futuro melhor. Ela sentia, apertando a filha contra o peito. Entendia. Ou queria entender. Afinal, não era assim que seu pai também vivia? Sempre ocupado, sempre com algo mais importante do que os choros de uma criança? Só que ao contrário de sua mãe, Lisa não tinha mais a força para carregar tudo sozinha. As noites eram um turbilhão de choro, seios doloridos e a sensação de que seu corpo já não lhe pertencia. De manhã, enquanto Roman tomava café em silêncio antes de sair, ela olhava para o próprio reflexo no espelho da cozinha, cabelos desgrenhados, olheiros roxos. Uma sombra do que fora um dia. Você precisa descansar, dizia Marina ao telefone, entre uma ligação e outra do plantão. Deixa a Sofia comigo no fim de semana. Vai dormir, pelo menos. Mas Lisa recusava. E se Roman chegar e não me encontrar? E se ele pensar que não dou conta? O medo de perder o pouco que ainda tinham era maior que o cansaço. Até que, numa tarde de junho, o celular de Roman tocou no balcão enquanto ele tomava banho. Uma notificação piscou na tela. Cris, amor, você vem hoje? Saudades. Lisa segurou o aparelho com mãos trêmulas. Não era a primeira mensagem, só a primeira que ela vira antes de ele apagar. O chão pareceu se abrir sob seus pés. Lembrou-se das desculpas, dos projetos importantes, do cheiro de perfume estranho em sua camisa. Quando ele saiu do banheiro envoltada em uma toalha, ela estava sentada na cama com a Sofia no colo, os olhos secos, a voz firme demais para quem tinha o coração partindo. Quem é Cris? Roman congelou. Por um segundo, Lisa viu o pânico genuíno em seus olhos, não o de um homem flagrado, mas o de um menino encurralado. Então ele suspirou, passou a mão pelo cabelo molhado e sentou-se na beirada da cama, longe demais para tocá-la. É complicado, Liz. Ela riu, um som áspero, sem alegria. Complicado, repetiu. Como quando você jurava que eu era diferente. Que a gente ia ser uma família. E somos. Ele estendeu a mão como se pudesse alcançá-la só com os dedos. Eu amo você.
Ama Sofia. Só, preciso de tempo para arrumar as coisas. Lisa olhou para a filha, que dormia com a boquinha entreaberta, os punhinhos fechados como se agarrasse algo invisível. Tempo. A palavra ecoou em sua cabeça. Seu pai também pedia tempo. Sua mãe também esperou. E no fim, o que restou? Uma casa vazia, uma filha órfã de vivo, e a certeza de que alguns homens nascem sabendo como se esconder atrás de promessas. Saia, disse ela finalmente. Não gritou. Não chorou. Apenas apontou para a porta com o queixo, enquanto apertava Sofia contra o peito, como se pudesse protegê-la do mundo só com os braços. Romã abriu a boca, fechou. Olhou para a mala que ainda estava no armário, para as fotos dos três na parede, para o berço montado com tanto cuidado. Então vestiu-se em silêncio, pegou as chaves do carro e saiu. A porta bateu com um clique surdo. Lisa ficou imóvel, ouvindo os passos dele descendo a escada. Só quando o motor do carro ligou é que ela permitiu que as lágrimas caíssem, não por ele, mas por si mesma. Por ter acreditado mais uma vez que o amor poderia ser suficiente. E por saber que a partir daquela noite estaria sozinha para ensinar a filha que algumas batalhas se ganham sem armadura, só com a teimosia de quem se recusa a desistir. A porta do banheiro ainda conservava o cheiro azedo do leite regurgitado quando Romã voltou do trabalho, uma semana depois da alta de Sônia. Ele franziu o nariz ao entrar, olhando para o rastro de vômito seco no ombro do roupão de Lisa. Vai ao menos tomar um banho, resmungou, como se o cansaço dela fosse uma ofensa pessoal. O tecido do roupão, antes branco, agora amarelado pelo tempo e pelas lavagens apressadas, parecia carregar o peso daquelas noites sem dormir. Lisa não respondeu. Pegou a filha adormecida no berço, enrolada em um cobertor surrado e se encerrou no banheiro. Não por vergonha, mas por medo. Deixar Sônia sozinha com Romã, mesmo por alguns minutos, era como confiar uma vela acesa a um vento forte. Ele nem conseguia trocar uma fralda direito, as mãos grandes e desajeitadas sempre apertavam demais as fitas ou deixavam a criança molhada por não checar direito. O mundo de Lisa, desde a licença-maternidade, havia encolhido até caber dentro daqueles 4 cantos, as paredes sujas de manchas de umidade, o cheiro de talco barato misturado ao de comida requentada, e a conta bancária que sangrava mais rápido do que o salário de Romã conseguia repor. 7.200 rublos por mês. O auxílio maternidade era uma piada cruel diante das necessidades que cresciam como ervas daninhas, fraldas que duravam cada vez menos, papinhas que Sônia cuspia com desdém, remédios para as cólicas que custavam mais do que um almoço decente. O salário de Romã mal cobria o aluguel e as contas de luz, água e gás, estas últimas sempre chegando com aqueles selos vermelhos de atraso. Ouve, por que você não vai ficar um tempo com os seus? Sugeriu ele certa noite, quando Sônia completou 2 meses. A Tamara poderia te ajudar com a criança, e você descansaria um pouco. Lisa o encarou como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira. Quais meus? Sua voz saía seca, como folhas de outono esmagadas sob os pés. Eu só tenho você e Sônia. E mesmo isso era uma mentira generosa. Tamara, a mãe de Romã, nunca escondeu o desdém por aquela neta não planejada, fruto de um casamento que já nasceu fadado ao fracasso. Acredite em mim, ela não está ansiosa para babar uma criança que não é sangue do seu sangue, completou, enquanto Romã se afastava em direção à varanda, o maço de cigarros já entre os dedos. Lisa balançava Sônia no colo, observando a fumaça que se enrolava além da janela fechada. Entre eles, a distância não era medida em passos, mas em silêncios, cada um mais denso que o anterior. Sônia, porém, crescia como um broto teimoso em solo pobre. Aos 4 meses, já erguiu a cabeça com determinação. Aos 6, sentava-se cambaleante, as perninhas gordinhas batendo no chão de entusiasmo. Aos 8, engatinhava pela sala, deixando para trás um rastro de brinquedos baratos e risadas que soavam como campainhas em uma casa cada vez mais vazia. Lisa anotava cada conquista em um caderninho de capa desgastada. 22, 05, primeiro dente, noite horrível, febre 38,5 graus, 10, 06, virou sozinha na cama, Romã dormia no sofá. Tirava fotos com o celular antigo, a câmera arranhada e a memória quase cheia, sonhando em compartilhar aquelas pequenas vitórias. Mas Romã chegava cada vez mais tarde, o cheiro de álcool e perfume alheio grudado na camisa. Foi um jantar corporativo, justificava, evitando seus olhos. Você sabe como é importante fazer parte da equipe. Até que uma noite, enquanto embalava Sônia depois de mais um pesadelo, aqueles em que a menina acordava gritando, o rostinho vermelho e molhado de lágrimas, o telefone de Romã vibrou sobre a mesa de cabeceira. Lisa não pretendia bisbilhotar.
Só queria silenciá-lo antes que o barulho acordasse a filha. Mas as palavras no visor queimaram seus olhos como ácido. Te espero amanhã, gatito. Não se atrasa dessa vez. Ela repousou o aparelho no mesmo lugar, com a mesma precisão com que arrumava as fraldas na gaveta. Continuou a balançar Sônia, mas seus braços haviam se tornado de chumbo. Dentro dela, algo se rompeu, não com estardalhaço, mas com o silêncio de um fio que se parte após anos de tensão. Quando Sônia completou 1 ano, a verdade era tão óbvia quanto as olheiras de Lisa. Aquele casamento existia apenas no papel, como um contrato esquecido em uma gaveta empoeirada. Romã aparecia em casa cada vez mais raro, e quando o fazia, era para deixar algumas notas amassadas sobre a mesa, sempre menos do que o combinado, sempre com um suspiro de quem faz um favor. Não posso hoje, disse quando Lisa anunciou que havia conseguido um emprego meio período em uma clínica de profilaxia. Tenho uma reunião importante com clientes. Contrata uma babá. Com que dinheiro? Ela perguntou, e a resposta foi um encogimento de ombros, como se a matemática da sobrevivência fosse problema apenas dela. A salvação veio de Marina, agora enfermeira em uma policlínica infantil, que morava em um quarto alugado perto dali. Ela se ofereceu para ficar com Sônia às noites em que Lisa trabalhava, recusando qualquer pagamento. Quando ficar rica, me paga um café e uns doces, brincava, enquanto Sônia, já com 1 ano e meio, se aninhava em seu colo como um filhote confiante. Mas até isso durou pouco. Marina conheceu alguém e apaixonou-se, e logo começou a falar em se mudar para outra cidade. Desculpe, amiga, disse, abraçando Lisa com força. Não posso mais te ajudar, mas escuta, está na hora de resolver essa situação com esse seu marido. Ele perdeu até a vergonha. O divórcio foi assinado na primavera de 2022, com a mesma burocracia fria de um formulário preenchido às pressas. Lisa ligou para Romã só para avisar, assinei os papéis. Está tudo encaminhado. Do outro lado, um silêncio, seguido de um suspiro resignado. Tá bom. Na verdade, até que é melhor assim. Uma pausa. Só para você saber, não vou pagar mais o aluguel. E tô meio apertado agora então. Os alimentos foram conquistados a custo de humilhação em um tribunal lotado, onde a juíza, uma mulher de óculos severos e voz cortante, olhou para Lisa, magra demais, com a filha no colo e decretou: o réu Roman Viktorovich Lebedel está obrigado a pagar 25% de seu salário oficial, no valor de 8.750 rublos mensais. Roman torceu a boca, mas não discutiu. 1 mês depois, descobriu-se que ele havia pedido demissão do emprego formal e agora trabalhava por fora, em um lugar onde ninguém perguntava por recibos. Os depósitos passaram a chegar esporadicamente, 3.000, 4.000 rublos no máximo, sempre após ligações furiosas e ameaças de voltar à justiça. Em julho, o proprietário do apartamento anunciou o aumento do aluguel, 16.000 Lisa. Desculpe, mas os preços subiram. Era um homem de meia idade, contador, que evitava encará-la nos olhos enquanto falava. Não é nada pessoal. Ela sabia que não era. Também sabia que não conseguiria pagar. Seu salário de meio período mal chegava a 12.000, e trabalhar em período integral com uma criança pequena era como tentar correr uma maratona com os pés amarrados. Após uma semana de noites em claro, calculando e recalculando números que não fechavam, Lisa tomou uma decisão que doía como um dente podre: alugar um quarto em uma comunalca. Encontrou um anúncio no jornal local. Aluga-se quarto de 18 metros quadrados em apartamento compartilhado. 8.500 mais contas. Bairro tranquilo. O endereço a levou a um prédio antigo na periferia, onde as paredes rangiam com o vento e o papel de parede desbotado contava histórias de décadas. No corredor comum, o cheiro de batatas cozidas se misturava a um leve odor de gatos, aqueles que se esgueiravam entre as pernas das pessoas, donos de um reino invisível. A porta se abriu revelando Zenaida Petrovna, uma mulher idosa de halter cinza e cardigã de tricô, apesar do calor de verão. Você é por causa do quarto? Perguntou, ajustando os óculos no nariz afiado, enquanto seus olhos, claros e astutos, passavam de Lisa para a criança em seus braços. Entrem, vou mostrar. O espaço era pequeno, uma cama de casal com rede de mola enferrujada, um armário com um espelho rachado no canto, uma mesa com 2 cadeiras e cortinas amarelas pelo tempo, estampadas com rosas desbotadas. Não é um palácio, admitiu Zenaida Petrovna, notando a hesitação de Lisa. Mas é limpo. E os vizinhos são gente direita. Eu fico neste quarto aqui, apontou para uma porta ao lado, e no outro mora Nikolai Semyonovich, engenheiro aposentado. Quase não está em casa, vive na casa do filho. Explicou as regras com voz firme, banheiro e cozinha por escala, mas a gente se entende.
Zenaida Petrovna, como Lisa descobriria, havia sido professora primária por 30 anos. Viúva 5 sem filhos, sobrevivendo de uma aposentadoria minguada e aulas particulares para crianças que precisavam de reforço antes da escola. Sônia, ao vê-la, esticou os bracinhos em um gesto instintivo, sorrindo com suas gengivas nuas. E algo naquela mulher endurecida pelo tempo pareceu derreter. "Ai, que menina linda!" exclamou, pegando a criança no colo com uma naturalidade que Romã nunca teve. "Sofia, não é? Que nome bonito! Sofia, a sábia!" Assim elas se mudaram. 2 malas de roupas surradas, uma cadeirinha de bebê desmontada e a crovaca de Sônia, que Lisa se recusou a deixar para trás. Romã nem apareceu para ajudar. Mandou uma mensagem: "Tô ocupado, desculpa. Passo semana que vem para ver a Sônia." Mas a semana que vem nunca chegou. Quando Romã finalmente apareceu meses depois, seu olhar percorreu o corpo de Lisa, agora mais magro e com olheiras fundas. "E onde está nossa princesa?" perguntou, tentando um tom afetuoso. Sônia, porém, não o reconheceu. Escondeu-se atrás da saia de Lisa, observando aquele estranho com desconfiança, os olhos semicerrados. A rejeição da filha foi como uma faca no peito de Lisa. Foi então que ela entendeu de verdade. Para Sônia, Romã não passava de um desconhecido. Não havia pai nem memória afetuosa, apenas ela, Lisa e a bondosa Zinaida Petrovna, que havia se tornado mais família do que qualquer sangue. "Não se preocupe, ela vai se acostumando", disse Romã com um gesto de mão, como se a ausência dele fosse algo natural, um detalhe sem importância. Quando Sônia recusou até mesmo o brinquedo que ele ofereceu, ele tentou se justificar. "Sabe, eu estava pensando. Talvez eu devesse aparecer mais. Afinal, ela está crescendo." Lisa o observou com atenção, aquele rosto que um dia achará tão bonito, agora marcado por uma barba por fazer que já não lhe parecia charmosa, mas descuidada. Pelos primeiros vezes ela enxergou além da máscara, o brilho falso nos olhos, a preocupação forçada, o interesse calculado. "Olha, Roma", disse ela calma, como se falasse do tempo. "Não precisa. É melhor você só pagar a pensão em dia. A Sônia precisa de botinas novas. O outono está chegando." Ele corou, gaguejou desculpas, ando apertado, problemas no trabalho, tenho que manter as aparências. E Lisa ouviu aquela canção conhecida com uma fadiga que já não doía, apenas cansava. Ao acompanhá-lo até a porta, soltou como quem comenta uma trivialidade: "Ah, e vou entrar com um pedido de aumento da pensão. Fiquei sabendo que você trabalha como gerente na Tecnoelite. Seu salário não é menos que 40 mil, certo?" Romã congelou. Virou-se devagar, como se o chão tivesse se movido sob seus pés. "Como você sabe?" perguntou, a voz tensa. "Não importa", cortou Lisa. "O que importa é que eu sei. E o juiz também vai saber, se você continuar se esquivando das suas obrigações." Dali em diante, os depósitos passaram a chegar com mais regularidade, embora nunca na totalidade. Romã ligava uma vez por mês, perguntava pela filha, às vezes mandava um pouco de dinheiro no aniversário dela. Mas era tarde demais para ser pai. Ele havia se tornado apenas um nome na caderneta de Lisa, uma linha no extrato bancário. O inverno de 2022 foi implacável. O velho prédio onde moravam não tinha aquecimento decente, e o vento gelado serpentava pelas frestas das janelas. Sônia adoeceu seguidas vezes, nariz escorrendo, tosse rouca, febre que não cedia. Lisa faltava ao trabalho para cuidar dela, perdia dias de salário, via as economias minguarem. "Por que não levam a menina para a casa do pai dela?" sugeriu Zinaida Petrovna certa tarde, enquanto preparava um chá de limão para Sônia. "Lá no interior o ar é melhor. Não é cidade grande, é? Katsu?" Lisa demorou a entender, confusa. "Você fala do meu pai?" A velha balançou a cabeça. "Não, Zinaida Petrovna. Não vamos. Lá tem a Tamara, e ela não tem tempo para nós. Eles já não se falam há anos, só ligam nos feriados. O pai estava doente, Denis vivia sua vida, casado com uma mulher que tinha outro filho. Tamara às vezes perguntava por Sônia, mas era mais por formalidade do que por interesse real." Foi no fim daquele inverno que Lisa reencontrou Marina. Ela havia vindo à cidade para um curso de atualização profissional, e as duas se sentaram em um café minúsculo, dividindo um bolo simples e chá quente, um luxo que Lisa só se permitia em ocasiões especiais. "Você está exausta, amiga", disse Marina, balançando a cabeça enquanto observava as olheiras de Lisa, as mãos calejadas, a postura curvada pelo cansaço. "Trabalha como uma mula, filha doente, dinheiro contado. Como você aguenta?" Lisa mexeu o açúcar na xícara, pensativa. "Sabe, quando você tem um filho, descobre forças que nem sabia que existiam. É como se, de manhã,
você simplesmente se levantasse e fizesse o que tem que ser feito, porque ela olha para você com os olhos cheios de confiança. E aí, não sei explicar. É como se ligasse o motor por dentro. Marina a observou com admiração. Você mudou, Lisa. Ficou mais forte. Não é força, corrigiu ela, secando uma gota de chá que escorria pelo dedo. É só que aprendi a não esperar ajuda de ninguém. Na primavera de 2023, Sônia pegou uma bronquite tão forte que quase virou pneumonia. Lisa passou noites em claro, aplicando compressas, medindo a temperatura, dando remédios na hora certa. Zinaida Petrovna trazia chás de ervas, mel caseiro, fazia o que podia para ajudar. Sua menina vai se levantar, não se preocupe, dizia com sua voz firme. Ela puxou a mãe. E de fato, Sônia começou a melhorar. Quando finalmente se recuperou, Zinaida Petrovna fez uma proposta que pegou Lisa de surpresa. Lisaeta, preciso conversar com você. Tem um sobrinho, o Volodia. Homem direito, trabalhador. É chefe de mecânica na padaria da cidade. A mulher dele foi embora, deixou o menino sozinho. O Kirill tem 13 anos, precisa de alguém para buscá-lo na escola, cuidar para que faça a lição, esquente o jantar. Você toparia? 20 mil por mês, das 2 às 7 da tarde. E pode levar a Sônia. A casa é boa, apartamento de 3 quartos, perto daqui. Lisa segurou a xícara com mais força, os dedos gelados. Niança. Zinaida Petrovna, eu sou técnica de enfermagem. Sei, querida, mas pense bem, interrompeu a velha, prática. Agora você se mata trabalhando de noite por 18 mil, se destruindo. A Sônia fica doente e você sem tempo para nada. Esse trabalho tem horário decente, paga bem, é limpo. E o Volodia é gente boa, não como aquele seu ex-pense nisso. Lisa ficou em silêncio. Era uma chance de sair daquele círculo vicioso de pobreza e exaustão. Mas por algum motivo a ideia de ser babá soava como um retrocesso. Vou pensar, disse, terminando o chá. Naquela noite, enquanto embalava Sônia, que ainda tossia no sono, Lisa olhou para a escuridão do quarto e pesou as palavras de Zinaida Petrovna. Talvez valha a pena tentar, pelo menos até a Sônia crescer um pouco, ir para a escola. Depois, sempre dá tempo de voltar a trabalhar como enfermeira. Na manhã seguinte, discou o número que a velha lhe dera. Do outro lado, uma voz masculina, grave e tranquila, respondeu. Morozov Vladimir. Ouço. O cheiro de pão fresco a recebeu na entrada do moinho. A recepcionista, uma mulher severa atrás de um vidro, examinou seu documento por longo tempo, fez uma ligação, e só então lhe entregou uma autorização de visita. Quarto andar. Gabinete do diretor técnico. Vladimir Alexandrovich Morozov está esperando. Lisa ajustou uma mecha solta, puxou a blusa simples, a única peça apresentável que tinha, e subiu a escada larga. Sônia havia ficado com Zinaida Petrovna. Não dava para levar uma criança a uma entrevista de emprego. O gabinete era pequeno, abarrotado de armários com pastas. Atrás da mesa, um homem de 40 anos, de ombros largos e cabelos castanhos espessos, levantou-se ao vê-la entrar. Seus olhos, castanho escuros e atentos, encontraram os dela. Estendeu uma mão grande, calosa. Vladimir Alexandrovich. Muito prazer. Tia Zina falou muito de você. A voz era a mesma do telefone, baixa, serena, com um leve rouco. Elizaveta Sergievna apresentou-se lisa, sentindo uma timidez incomum. O prazer é meu. A entrevista foi estranha, mais uma conversa do que um interrogatório. Vladimir perguntou pouco sobre suas habilidades profissionais. Em vez disso, quis saber como ela lidava com crianças, o que pensava sobre educação, quais eram seus interesses. Lisa respondeu com sinceridade, sem rodeios. Falou de Sônia, do trabalho como auxiliar de enfermagem, da vida apertada na comunalca. Meu filho tem 13 anos, disse Vladimir, recostando-se na cadeira. O Kirill. Bom garoto, mas ficou muito fechado depois que a mãe foi embora. Ela se mudou para Moscou com outro homem faz 3 anos. Liga de vez em quando. Lisa assentiu, sem pedir detalhes. Conhecia bem aquele tipo de história. Enfim, continuou ele, preciso de alguém para buscá-lo na escola, garantir que faça a lição, que jante. Fico no trabalho até às 7, às vezes mais. Pago 20 mil por mês, mais um extra para comida. Você dá conta? Dou, respondeu Lisa. E posso trazer minha filha? Ela faz 3 anos em breve. Claro, sorriu Vladimir, e pequenas rugas se formaram nos cantos dos seus olhos. O Kirill não vai se importar com a companhia. Quando você pode começar? Kirill era magro, desengonçado, com os mesmos olhos escuros do pai e um queixo teimoso. Observou Lisa com desconfiança por baixo de uma franja longa quando ela chegou ao apartamento, espaçoso de 3 quartos, em um prédio novo. Oi, resmungou, olhando para qualquer lugar menos para ela.
Olá, Queriu, disse Lisa, sorrindo. Esta é a minha filha, Sônia. A menina, que até então se agarrava à mão da mãe, deu um passo à frente de repente. Privier, cumprimentou Sônia com sua voz aguda, balançando os 2 rabinhos de cavalo loiros. Autiabia este, e Grushi? E você tem brinquedos? Queriu olhou para a menininha com uma expressão confundida, como se não soubesse bem o que fazer com aquela pergunta direta. Seus olhos escorregaram para Vladimir, buscando orientação em silêncio. O pai entendeu o recado mudo e deu um leve aceno com a cabeça em direção ao armário embutido. Mostre para Sônia suas máquinas de brinquedo antigas, sugeriu, apontando para a caixa de papelão empilhada no alto do armário. Elas estão lá em cima, nas prateleiras. Para surpresa de Lisa, Queriu não discutiu. Subiu em uma cadeira, esticou os braços e puxou a caixa poeirenta com um esforço que fez suas mangas da camisa subirem, revelando pulsos finos e marcações de caneta esferográfica na pele. Meia hora depois, a cena na sala havia se transformado. O adolescente de 13 anos, com uma seriedade que não combinava com sua idade, explicava para a pequena de 3 como funcionava o mecanismo de uma escavadeira de brinquedo, movendo a alavanca com cuidado para não quebrar as engrenagens de plástico. As primeiras semanas não foram fáceis. Lisa chegava pontualmente às 2 da tarde, buscava Queriu na escola, ajudava com as lições de casa e preparava o jantar para os 3. Sônia a acompanhava sempre, com sua mochila de princesas e um abraço apertado na perna da mãe ao entrar no apartamento. A menina se adaptou rápido, adorou o espaço amplo, a luz que entrava pelas janelas grandes, e especialmente a caixa de brinquedos que Queriu, aos poucos, foi tirando debaixo da cama para ela. O adolescente, por sua vez, descascava sua casca dura devagar. No início respondia com monossílabos, trancava-se no quarto assim que terminava de comer, mas depois começou a demorar-se na cozinha, observando Lisa mexer as panelas com uma curiosidade disfarçada. Até que um dia pediu: "Você pode me ensinar a fazer blini?" Era um prato que ele adorava desde criança, mas que havia sumido da mesa depois que a mãe foi embora. Lisa sorriu, passando-lhe o batedor de ovos. "Minha mãe também fazia blini incríveis", contou, enquanto mediam a farinha. Tinham um segredo especial. "Quer aprender?" Foi assim que começou a amizade deles, através da comida. Pelas tardes em que cortavam legumes juntos, pelas histórias que Lisa contava enquanto sovava a massa, pelos silêncios confortáveis enquanto esperavam a chapa esquecer. Queriu ouvia com atenção, fazendo perguntas precisas, sempre pensadas. Descobriu-se que ele adorava mecânica, montava modelos de aviões, entendia de esquemas elétricos simples e era um expert em consertar computadores. Lisa encontrou na internet tutoriais para construir mecanismos caseiros, e os 2 passaram a criar juntos um moinho de vento com garrafas PET, um mini chafariz com bomba de aquário, uma ponte levadiça de palitos. Vladimir chegava do trabalho cansado, mas com humor leve. Logo na porta perguntava ao filho sobre as notas, a Sônia sobre os jogos do dia, e depois todos se sentavam à mesa da cozinha para jantar. Lisa notou que com o tempo ele passou a demorar mais para deixá-la ir embora. "Não precisa correr para sua comunalca, não é?" dizia, servindo-lhe mais uma xícara de chá ou convidando-a para assistir a um filme com eles. Havia uma esperança discreta em sua voz, como se temesse que ela dissesse não. "Aqui é mais tranquilo. E a Sônia parece feliz." Lisa começou a ficar 1 hora a mais. Depois, 2. Sônia adormecia no sofá da sala, embalada pelas vozes baixas dos adultos. Queriu, que antes sumia para o quarto logo após o jantar, agora permanecia sentado à mesa, ocasionalmente soltando um comentário seco sobre o filme ou a notícia do dia. Vladimir falava do trabalho da infância na aldeia perto de Tver, de como havia estudado em um técnico e subido até chefe de mecânica. Lisa compartilhava suas próprias histórias, o curso de enfermagem, os plantões exaustivos no hospital, o sonho de um dia voltar à profissão. Até que no início do verão ele propôs: "Tem uma dacha não muito longe da cidade. Nada de especial, uma casinha de madeira e um pedaço de terra. Que tal irmos nos fins de semana? Fazemos um churrasco, respiramos ar puro." A dacha revelou-se um refúgio acolhedor, paredes de troncos claros, uma varanda cheia de vasos de gerânios, macieiras carregadas de frutos verdes e canteiros de morangos que Sônia devorava ainda antes de lavar. A menina corria pela grama macia, rindo até perder o fôlego, enquanto Queriu, para espanto de Lisa, não torceu o nariz diante da ideia de passar o dia no campo. Pelo contrário, ajudou o pai a montar a grelha com um entusiasmo que parecia genuíno, discutindo a melhor maneira de acender o carvão sem líquido inflamável. Passaram todos os fins de semana do verão lá.
Vladimir ensinou Sônia a boiar no pequeno lago próximo, segurando-a pela barriga enquanto ela chutava a água com os pezinhos. Kirill construía casinhas para pássaros e mostrava à menina como segurar uma joaninha sem machucá-la. Lisa preparava a comida na varanda, observando-os através da cortina de tule que dançava com a brisa, enquanto o cheiro de pão assado no forno a lenha se misturava ao perfume das flores silvestres. Uma noite, quando as crianças já dormiam e eles dois ficaram sozinhos junto à fogueira, Vladimir pegou sua mão de repente. As chamas refletiam em seus olhos, dando-lhes um brilho úmido. Sabe, Lisa, sua voz estava rouca. Eu nunca pensei que depois da Olga, que seria capaz de sentir isso de novo. Mas com você é diferente. Você é diferente. As estrelas piscavam acima deles, e Lisa sentiu algo se desatar dentro dela, uma confiança que há muito não experimentava. Você também, Volodya, respondeu baixinho. Você também é especial. No outono, ele pediu sua mão em casamento da maneira mais simples possível, durante o jantar com as crianças à mesa. Vladimir pôs o garfo de lado, limpou a garganta e assumiu um tom solene que parecia estranho em um homem tão prático. Lizaveta Sergeyevna começou, usando seu nome completo com uma formalidade que fez Kirill erguer os olhos da comida. Sou um homem simples, sem grandes talentos. Mas amo você. Amo a Sônia. E vejo que vocês são felizes conosco. Fez uma pausa, respirando fundo. Case-se comigo. Kirill ficou imóvel, os olhos fixos no prato, mas as orelhas vermelhas entregavam sua emoção. Sônia, sem entender direito o que acontecia, bateu palmas. Fala sim, mamãe. Vamos morar com o papai Vova e o Kiriusha. Papai Vova era como ela havia começado a chamar Vladimir alguns meses antes, quando tentou explicar para as crianças do prédio quem era aquele homem que a levava ao parque. O apelido pegou natural como ar. Sim, respondeu Lisa, sem tirar os olhos de Vladimir. Eu me caso com você. A mudança foi rápida. Eles não tinham muitas coisas, algumas roupas, os brinquedos de Sônia, os livros de Lisa. Zinaida Petrovna, a vizinha de corredor, chorou ao se despedir, apertando-as contra seu avental florido. Finalmente a sorte sorriu para você, menina. O Vladimir é um homem direito, trabalhador. E o Kiriusha adora sua soneca. Enxugou os olhos com a ponta do lenço. Sejam felizes. Venha nos visitar, Zinaida Petrovna, pediu Lisa. Para tomar chá. A Sônia vai sentir saudade. E a velha senhora passou a ser uma presença constante na casa deles. Ora aparecia com uma cesta de pirogues caseiros, ora com potes de geleia de damasco, ora simplesmente para sentar-se na cozinha enquanto as crianças brincavam no quarto. O casamento aconteceu em janeiro de 2024, no dia em que Lisa completou 28 anos. Nada de vestidos pomposos ou limusines, apenas a cerimônia no cartório, seguida de um almoço íntimo em um café próximo, com os que realmente importavam. Seu pai não compareceu, alegou indisposição. Tamara mandou um telegrama de parabéns. Mas Denis apareceu, inesperadamente mais velho, com os ombros largos de quem carrega responsabilidades, ao lado de uma esposa jovem e uma enteada de 7 anos. Ele e Lisa se abraçaram como irmãos que se reencontram após uma longa viagem. Você é minha irmãzinha, sussurrou em seu ouvido. Me perdoa por não ter te ajudado naquela época com o Ronca. O moleque era um idiota. Está tudo bem, Denis. Ela sorriu. O importante é que agora tudo deu certo. Na festa, Kirill levantou-se com um copo de suco na mão, os dedos trêmulos de nervosismo. Eu queria agradecer, Lisa, gaguejou olhando para o chão. Porque você é legal. E eu fico feliz que agora você vá ser minha. Hesitou, procurando as palavras. Minha mamã Lisa, completou Sônia, puxando sua manga. Sim, ele assentiu, as bochechas coradas. Minha mãe Lisa. Naquela noite, Lisa sentiu que finalmente havia encontrado aquilo que sempre desejara. Não uma família perfeita de revista, mas uma família sua. Imperfeita, barulhenta, cheia de cicatrizes, e exatamente por isso verdadeira. Em março de 2025, nasceu Vladimir, em homenagem ao pai de Lisa. Um menino forte, de 3,8 quilos, com um choro alto e um olhar atento que parecia já entender o mundo. Kirill, então com 15 anos, foi o primeiro a se oferecer para ajudar. Balançava o berço quando o irmão chorava, trocava fraldas quando Lisa, exausta, deixava escapar um bocejo. Você é um irmão de verdade, elogiou Vladimir certa vez, e o adolescente sorriu, orgulhoso, como se tivesse recebido uma medalha. Mas maio trouxe uma surpresa que Lisa não esperava. Na porta de casa, apoiado em uma bengala, estava seu pai. Mais velho, mais frágil, com os olhos úmidos e as mãos trêmulas. Lisosha, sua voz falhou. Posso entrar? Sérgio Mikhailovich estava doente há tempo.
o coração fraco, as pernas que já não sustentavam. Foi Dennis quem lhe contou sobre os netos, e algo dentro dele, talvez o medo de não ter mais tempo, o fez pegar o trem até ali. A Tamara não se importa? Perguntou Lisa, servindo o chá com mãos que também tremiam um pouco. A Tamara não está mais aqui, respondeu o pai baixo. Foi embora para Voronezh, disse que não aguentava cuidar de um doente. Sônia, sem medo, subiu em seu colo como se o reconhecesse. Mikhail, ainda um bebê, dormia nos braços do avô, que de repente soluçou. Foi a primeira vez que Lisa ouviu chorar. Me perdoa, filha, balbuciou. Por tudo. Eu fui um pai ruim. Ela abraçou aqueles ombros ossudos, sentindo-os tremer. Está tudo bem, papai. Você fez o que pôde. E agora? Agora estamos juntos. Vladimir sugeriu que o pai ficasse com eles, pelo menos até se recuperar. Sérgio aceitou. Kirill cedeu seu quarto, dormindo em uma cama de solteiro na sala, e em uma semana já ajudava o avô a construir uma casinha de pássaros para Sônia. Descobriram que, apesar da diferença de gerações, o mecânico e o torneiro tinham muito em comum: as mãos calejadas, a paciência com as ferramentas, o jeito silencioso de ensinar. No final do verão, Romã apareceu. Ligou, pediu para se encontrar. Lisa aceitou não por si mesma, mas por Sônia. Afinal, é o pai dela, pensou. Encontrarão-se no parque. Romã estava bem vestido, cabelo cortado, o rosto mais maduro. Sônia escondeu-se atrás da saia da mãe no início, mas ao ouvir "esse tio aqui é seu pai", observou-o com curiosidade. Reavaliei muita coisa, Liz, disse ele, olhando para a filha. Entendi a burrice que fiz. Depois de um silêncio, acrescentou. Quero participar da vida dela. Pelo menos nos fins de semana. Posso levá-la? Lisa refletiu. Só se ela quiser. E se você pagar a pensão em dia. É tudo. Romã assentiu. Claro. E parabéns pela nova família. Fico feliz por você, de verdade. Sônia demorou a se acostumar com a ideia de ter dois pais, um grande e seguro como papai e vovó, outro que aparecia esporadicamente, mas trazia presentes e sorria muito. Aos poucos, porém, afeiçoou-se a Romã, especialmente depois que ele a levou para conhecer sua nova casa com um jardim e balanços. Lisa, no início, ficava ansiosa quando a filha ia passar o fim de semana com o pai, mas ao vê-la voltar radiante, contando sobre o zoológico, o circo, o sorvete no café, relaxou. Para uma criança, é importante saber que ambos os pais a amam, mesmo separados, compreendeu. O momento que selou sua nova vida aconteceu no parquinho. Sônia, agora com 5 anos, balançava-se nas alturas quando dois garotos mais velhos se aproximaram, tentando tirá-la dali. Esse lugar é nosso, disseram. Kirill, que lia um livro em um banco próximo, levantou-se em um instante alto, ereto, com um olhar que não deixava dúvidas. Ela é minha irmã, disse, calma mas firmemente. E não vai sair daí. Irmã? Vocês nem se parecem, zombou um dos meninos. Gente da mesma família não é pela cara, é pelo coração, respondeu Kirill, repetindo uma frase que Zinaida Petrovna sempre dizia. Saiam, por favor. Havia algo em seu tom que fez os garotos recuarem. Naquela noite, ao contar a história no jantar, Sônia acrescentou, entusiasmada, e depois o Kirill me empurrou nos balanços bem alto e disse que eu sou a melhor irmãzinha do mundo. Ao deitar as crianças, Lisa percebeu que, pela primeira vez em anos, sentia uma felicidade quieta e profunda. Não era a família dos sonhos de infância perfeita, sem rugas, mas a sua família. Uma família conquistada nas cicatrizes, nas escolhas difíceis, no aprendizado de valorizar cada um pelo que eram. Vladimir a abraçou por trás enquanto ela olhava pela janela, a cidade adormecendo lá fora. Em que está pensando, Lizaveta Sergievna? Como a vida é estranha, sorriu ela. Sempre quis uma família, mas imaginava diferente. E acabei com essa, complicada e imperfeita, mas nossa. A felicidade nunca é simples, murmurou ele, beijando seus cabelos. Precisa ser merecida, construída. Por isso é real. Na cama ao lado, Mikhail se mexeu sonolento. Lisa foi até ele, pegando-o no colo. Quente pequeno, cheirando a leite. Cantou a canção de ninar que entoava para Sônia, a mesma que talvez sua mãe Nádia lhe cantara antes de partir para sempre. Do lado de fora, as estrelas começavam a piscar, desenhando no céu um futuro que, pela primeira vez, parecia claro. Não sem desafios, mas cheio de uma luz que ela finalmente aprenderá a reconhecer, a da sua própria história, escrita não em linhas retas, mas em curvas que no fim, a levaram para casa.